Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortarem o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou anunciar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Celebrando este 16º domingo do tempo comum,
Celebramos também esta Santíssima Eucaristia por todas as nossas comunidades, para que as nossas preces, para que a prece da Igreja continue sustentando todos os fiéis que agora estão, por necessidade, afastados da comunidade. Celebramos também esta Eucaristia pelos nossos irmãos falecidos, José Xavier e Dom Henrique Soares da Costa. O Santo Evangelho, bem como as leituras deste 16º domingo do tempo comum, nos traz uma resposta que muitos de nós certamente gostaríamos de escutar, mas infelizmente nem sempre damos atenção e ouvidos ao Evangelho de Cristo como deveria. Todos nós já nos questionamos por quê de tantas pessoas ruins no mundo, por que de tanto mal no mundo, e ainda damos a responsabilidade a Deus quando nós quase que o exigimos que Ele deveria retirar o mal do mundo, as pessoas más do mundo e deixar somente os bons. É muito comum em um funeral de uma pessoa que nós achamos que é boa, nós fazemos certas expressões ou certos ditados quando esta pessoa morreu nova. Basta morrer uma mãe de família, uma criança, um pai de família em idades mais novos, que nós sempre vamos dizer: meu Deus, uma pessoa tão boa dessa e tanta gente ruim no mundo. A morte, depois que entrou no mundo, não é para os maus, ela é para todos. E nós não temos esse direito de querer separar uns dos outros. No Evangelho, os empregados questionam o dono da vinha, o dono da roça, se ele quer que eles vão lá e arranquem o joio. E o dono diz: não, deixai que cresça um e outro, depois colheremos. Não somos nós que colhemos o joio, não somos nós que separamos o joio do trigo, até porque, se nós formos honestos com a nossa própria consciência e com a nossa fé, nós nunca vamos dizer que nós somos o trigo e os que estão lá fora são o joio. Veja que o joio e o trigo foram semeados por pessoas diferentes, mas no mesmo lugar. Portanto, se entende também neste Santo Evangelho o porquê daquelas pessoas linguarudas, maldosas, fuxiquentas, intriguentas, competitivas, invejosas, ciumentas, e assim vai. A lista do joio é grande. Por que destas pessoas dentro da igreja? Por que destas pessoas dentro das pastorais, dos grupos e dos movimentos? Será sempre assim, quer na igreja, quer na sociedade, até que nosso Senhor Jesus Cristo venha em seu reino restaurar e entregar todas as coisas ao Pai. Até que este dia aconteça, nós sempre viveremos entre luzes e trevas, entre joios e trigo. E como dizia, não nos pertence separar o joio do trigo. Não nos cabe dizer quem é joio e quem é trigo, porque se fizermos uma profunda experiência, um profundo exame de consciência, nós vamos ver que em tantas vezes da vida nós fomos joio. Nós fomos joio na vida do outro, no Evangelho de Cristo. Ao invés de nos deixarmos ser semeados pela graça de Deus, nos deixamos ser semeados pelo diabo, o maligno, que semeia-nos com rancor, com maldade. Portanto, não é aqui para que um grupo da igreja diga que é joio e outro grupo diga que é trigo. Somos assim,
Todos nós estamos nesta mistura e tantas vezes comportamos-nos como joio e tantas vezes, quando deixamos a graça de Deus acontecer em nossa vida, comportamos-nos como trigo. É preciso que cada um olhe e veja o que está sendo semeado dentro de si, o que cada um está semeando também. Só se pode dar do que tem. Um trigo jamais vai produzir joios e o joio jamais vai produzir trigo. Portanto, eu sei aquilo que sou a partir daquilo que eu semeio no meu dia a dia, nas vidas das pessoas que convivem ou que se encontram comigo. Mas Jesus ainda continua com todas as outras parábolas e nos lembra ainda que no reino dos céus, assim como tem o joio e o trigo misturados, o bom e o mal, os santos e os pecadores, os justos e os injustos, o reino dos céus, ele também é como uma semente de mostarda. É invisível quase aos nossos olhos. Não se dá para perceber o reino dos céus. Tantas vezes ele é muito silencioso, e é por isso que muitos de nós achamos que o mal é maior do que o bem, de que o mal está vencendo no mundo, de que o mundo não tem mais jeito, porque a gente muitas vezes vai escutar, vai ver muito mais o mal do que o bem. O bem é silencioso, o bem não faz barulho, o bem é discreto. Assim é o reino de Deus, como aquele grão de mostarda. Mas se a gente deixar Deus trabalhar, vai crescer de tal maneira que vai ficar uma árvore maior do que as outras. Os santos que se deixaram Deus trabalhar em suas vidas foram como esta semente de mostarda. Silenciosos, discretos, apenas faziam a obra de Deus. Deixava aquele Espírito Santo que vem em nosso socorro com gemidos inefáveis, que nos apresenta ao Pai. Eles deixavam o Espírito Santo agir, davam espaço para Deus realizar a sua obra, para Deus realizar a sua vontade dentro de nossas vidas. O reino é assim. Não faz barulho. Eu gostava de perguntar sempre às crianças, como na catequese, como é que elas imaginavam que vai ser o fim do mundo, como é que nosso Senhor Jesus Cristo vai descer gloriosamente dos céus em seu trono de reinado para julgar os vivos e os mortos. E era interessante porque todas diziam, e muitos adultos têm isso na cabeça também, que vai ser um momento muito estrondoso, muito barulhento. Muita gente ainda tem na cabeça que quando nosso Senhor Jesus Cristo vier em sua segunda vinda gloriosa, que vai ter muito barulho, vai ter muito trovão, raios, vai ser algo estrondoso. Mas se nós prestarmos atenção no Evangelho, os que não pertencem a Ele nem vão perceber de tão silencioso que Ele vai entrar de novo na humanidade. Na primeira vinda, em um curral, nasceu de Maria Santíssima. Quem percebeu? Ninguém percebeu. Só os anjos que foram lá buscar os pastores. Mas o povo daquele local, ninguém percebeu. É discreto o reino, não precisa mostrar o que se faz. Deus sabe todas as coisas. Deus é Ele quem faz o reino crescer entre nós. E a terceira parábola, o reino dos céus é como uma porção de fermento. O fermento em si mesmo não serve para nada. O fermento puro, suponho que não tem gosto, suponho porque nunca experimentei e acho que quase ninguém come fermento. Porém,
é um ingrediente para quem faz bolos, massas, é um ingrediente indispensável. Além de não ser perceptível, além de não ter uma coisa muito saborosa ali, sem ele a massa não leveda. Sem o fermento, a massa não cresce, não chega aonde se deseja. A nossa vida é assim. Sem o reino de Deus, a nossa vida não cresce. Sem o reino, a nossa vida não vai para frente. E não entendamos a vida crescer com questões econômicas, com questões financeiras. Tem muita gente que tem um bom trabalho, que tem um bom emprego, que tem uma boa empresa, mas a vida não vai para frente. Porque o que faz a vida ir para frente é o amor e a alegria. E isso só o reino de Deus pode nos dar. Só o reino de Deus pode fazer crescer em cada um de nós. Esse fermento é justamente a graça do Espírito Santo, invisível. Tantas vezes não percebemos, mas a graça vai crescendo em nós, vai nos santificando, vai nos convertendo, ela vai nos trazendo de volta para Deus. O reino de Deus, portanto, é esse grande convite que nós recebemos para deixar o Espírito Santo de Deus, aquele Deus clemente que age conosco com misericórdia, que tem paciência nos nossos pecados, fazer com que a graça cresça. Esse Espírito, é Ele que faz o grão de mostarda crescer, é Ele que faz a massa crescer com aquele fermento, é Ele quem separará o joio do trigo. É esse Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, é este Espírito que penetra o íntimo dos corações, é este Espírito que intercede em favor dos santos. É assim que o reino acontece. O reino dos céus não é nosso, não está no nosso poder. O reino dos céus é de Deus, e é Deus quem faz o reino crescer com a nossa colaboração. Mas essa colaboração, ela não é indispensável, porque se eu não quiser colaborar com o reino de Deus, Deus vai ficar muito triste pelo meu não, mas Ele vai buscar outras pessoas, porque o reino cresce independente de mim. Não cresce em mim se eu não deixar, mas o reino continua crescendo, porque nós não o controlamos, nós não somos donos, é Deus. Ele é o dono da messe, Ele é o dono do reino, é Ele quem semeia a boa semente, é Ele quem cuida. Que nós, queridas irmãs e irmãos, possamos de fato ser sementes em terra boa, para acolher esta boa semente e nos tornar no nosso dia a dia boa semente, para que cada um de nós, acolhendo o reino de Deus em nossa vida, possamos partilhar deste mesmo reino com os outros irmãos e irmãs, porque isso é uma questão fundamental. Aqueles que entram no reino, aqueles que acolhem o reino de Deus em sua vida, aqueles que participam verdadeiramente do reino de Deus, não conseguem guardar este reino só para si, não conseguem pensar somente em si mesmo, mas é uma condição sine qua non, é uma condição de que eu acolho o reino e automaticamente eu quero que mais e mais pessoas também o acolham. Portanto, participar do reino de Deus, ser trigo, ser um grão de mostarda, ser uma porção de fermento, é acima de tudo, sustentados pelo Espírito Santo, nos tornarmos participantes e missionários do reino de Deus. Porque quanto mais eu acolho o reino, mais eu o anuncio. Quanto mais eu participo do reino, mais eu me torno testemunha deste reino junto aos meus irmãos e irmãs.
que o reino de Deus cresça em nós, cresça em nossa sociedade e que nós, pela graça do Espírito, no Deus de clemência, sejamos acolhedores e anunciadores na alegre esperança deste reino que não é nosso, mas que está em nossas mãos e nos foi chamado a participar dele plenamente.